Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Hoje a gente vai conversar aqui com a Kathleen e com o Pedro. Kathleen, né? Isso. Não é Kathleen, não, é Kathleen. Isso. Ela está aqui com a gente, vai conversar com a gente daqui a pouquinho, então não saia daí que a gente vai bater esse papo. Lembrando que hoje é dia de algo a mais. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, com a galera aqui do Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás, a gente vai estar batendo um papo falando sobre as coisas espirituais. Aliás, por falar em coisas espirituais, não há nada mais espiritual, nada mais grandioso do que o batismo com o Espírito Santo. Eu lembro do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não lembro a data. Se você perguntar qual foi a data, eu não lembro a data, o dia do mês, eu não lembro, mas eu lembro do dia. Eu lembro da palavra, eu lembro da música, eu lembro do local, eu lembro de tudo, porque aquilo ali mudou a minha vida. E se você não foi batizado com o Espírito Santo ainda, então você não pode chamá-lo de pai. Você pode chamá-lo de Deus, mas não de pai, porque filhos são aqueles que nascem dele. Eu quero que você acompanhe relatos muito, muito especiais de jovens que foram batizados com o Espírito Santo e falam como foi esse dia. Dá uma olhadinha que a gente já volta já. Eu falava e ia saindo. E quando as minhas palavras acabaram, eu recebi uma paz. E eu tive essa certeza de que eu conhecia Deus, de que agora eu tinha uma experiência minha e não das outras pessoas. E agora eu tinha uma direção para poder seguir. E a pessoa que eu colocava em primeiro lugar, que era o meu pai, que eu vivia para ele, eu troquei. E agora eu tinha esse Pai Celestial, que é o próprio Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. Quem semeia em Tinha ali a convicção comigo de que eu estava fazendo o que Deus tinha me pedido. Eu estava abrindo mão de mim mesma, eu tinha perdoado, eu tinha começado a buscar mais conhecimento das coisas dele, da palavra dele, e tinha tirado o que eram meus conhecimentos, o que era minha carne, o que era minha vontade, o que eram minhas vaidades, era minha busca por atenção, as redes sociais, a mágoa que eu carregava das pessoas que tinham me feito mal, né, de familiares, amigos, eu carregava muitas coisas comigo. Então, nesse período eu soltei essas bagagens
e coloquei no lugar a palavra de Deus. Então eu abri mão de colocar o meu pai como prioridade, porque eu tinha um apego muito grande nele, então eu tinha essa dificuldade, porque eu fazia dele o meu astro, o meu tudo, eu precisava sempre estar agradando ele e vivia para ele. Eu não tenho hoje mais a necessidade de buscar em festas, em amigos, em curtidas nas redes sociais e principalmente em bebida, em remédios, em atenção. Eu não preciso mais buscar em nada, porque hoje em dia eu sou feliz de verdade, eu sou completa, eu não preciso de nada mais para ocupar o espaço que Deus ocupou por completo. Essa questão de comparação que eu tinha muito, essa insegurança, hoje eu já não tenho mais, eu tenho direção para a minha vida, eu recebo segurança no Senhor Jesus e hoje Ele é o primeiro. Então a mudança foi interior, mudança de pensamentos, atitudes, tudo mudou. Isso é grandioso, né? O batismo com o Espírito Santo é o começo de uma vida nova. A gente sempre fala que, por mais cristão que seja a pessoa, pode ir numa igreja, pode ser certinho, mas se a pessoa não tem o batismo com o Espírito Santo, a salvação dela tem uma data de validade. Se a pessoa aceita Jesus e morre imediatamente, tudo bem, ela vai ser salva, como aconteceu com um ladrão na cruz. Mas normalmente isso não acontece. A pessoa ouve falar, o evangelho chega até ela, ela se arrepende, aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, se batiza nas águas e ela vai ser tentada, ela vai passar por problemas, por dias ruins, desertos. E se a pessoa não tem o Espírito Santo, é muito difícil dela permanecer firme, dela resistir. Por isso que a gente fala que o batismo com o Espírito Santo é a marca de Deus naquela pessoa. Sabe, igual acontece no campo, né, com os gados são marcados para que quando eles estejam no meio dos outros animais, se tiver que descobrir de quem ele é só olhar e tem aquela marca. Eles pegam ferro com fogo quente, né, e marcam o animal como a prova de que aquele animal tem dono. Todo mundo sabe a quem ele pertence. Assim é o Espírito Santo em nós. Todo mundo sabe a quem o jovem batizado com o Espírito Santo pertence. Todo mundo sabe, porque na escola, na faculdade, em casa, as pessoas verão um comportamento diferente, que o jovem cheio do Espírito Santo, ele reage de uma forma diferente, ele se comporta diferente dos jovens do mundo, ele não faz as coisas que os outros jovens vão fazer. Então fica nítido, claro, que aquela pessoa é diferente, porque o dono dela, quando eu digo dono, o Senhor dela é o Senhor Jesus. E claro, se Ele é o nosso Senhor, Ele vai cuidar muito bem da gente. Ele cuida, Ele provê, Ele vai prover para você, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. Então esse tem que ser o seu maior desejo, que é receber o Espírito Santo. Para isso que a gente trabalha na Igreja Universal, em todas as reuniões, inclusive no Força Jovem também. Tá bom? Então vamos lá, Kathleen, você é novinha, né? Ela tá com 17 anos, né? Isso. Ela falou que está com 17 anos, mas parece que tem 11, 12. Você saiu do FTU há pouco tempo, né? Você cresceu na igreja, na FTU também? Isso. Qual a diferença da FTU para Força Jovem? Eu senti uma diferença, né? Qual? Os jovens, eles são diferentes, eles são mais maduros. Não que o FTU não seja, né? Mas o FTU o FTU não é maduro mesmo, não é ainda. São crianças de 11 a 14 anos, né? Mas você sentiu diferença? Porque eu vejo assim,
FTU para Força Jovem é como sair da escola para a faculdade. Né? Você não faz faculdade ainda, faz? Não. Você já fez, você? Faculdade fácil. Faz presencial, EAD? Como EAD. É que é? EAD é um pouquinho diferente. Mas eu lembro quando eu saí da escola para a faculdade, foi um baque, porque eu estudava numa escola particular, boa e tal, e ali ficava o professor em cima, a diretora, ligava para a mãe, ligava para o pai e tal. E quando eu fui para a faculdade, é cada um por si, você se vira. Quer dizer, você já é adulto, então se você quiser matar aula, o problema é seu. Se você não quiser ir, o problema é seu. Então você tinha que correr atrás, você tinha que ser mais responsável, né? Eu imagino que o FTU e Força Jovem também tem um pouquinho disso, né? Ali no FTU tem as conselheiras, o pessoal que fica ali em cima. Força Jovem, vamos lá, vamos fazer, você tem que vir e tal. FTU, o pai que leva. Força Jovem, normalmente a pessoa vem sozinho, o jovem já vem sozinho, né? Sentiu essa diferença aí? Senti, bispo. Quer voltar para o FTU? Você é? Cuidado, você vai falar, hein? Mas é a ordem da vida, né? Você tem que crescer, tem que desenvolver. Mas conta aí um pouquinho da tua história. Quem que era a Kathleen antes, até de chegar no FTU, no Força Jovem? Conta pra gente. Bom, bispo, eu sempre cresci na igreja, né? Porque os meus avós são obreiros, então eu sempre vinha ali com eles, minha mãe também. Só que eu sempre senti um vazio, porque o meu pai, eu nunca cresci com ele, né? Eu nunca tive a presença do meu pai. Por quê? Separaram? O que houve? Bom, eles nunca foram juntos, né? Às vezes meu pai, a maioria das vezes, ele era preso e eu não tinha muito contato. Então isso acabou separando de Então alguma teve forma. relacionamento com a sua mãe, sem casar, sem nada. Sem nada. Ela engravidou. Isso. Então eu comecei, né, a ir para a EBI e tem um momento que a gente sai da EBI e tem que ir para a FTU, né? E eu fiz amizades. Mas EBI é leitinho, né? Sim. É leitinho na mamadeira e tal. Aprende um pouquinho da Bíblia de uma forma bem, como é que fala? Infantil ainda. Então tem o baque, né? Da EBI pro FTU e o outro do FTU pro Força Jovem. Isso. Né? E aí, as minhas amizades da EBI, elas foram pro FTU. E eu fui também. Só que chegou um tempo que eu fui perdendo a vontade, porque algumas amizades que eu falava, elas acabaram tendo comportamentos errados e isso não me fazia bem, eu observava ali. Só que nisso, eu comecei a observar minhas amizades da escola, porque eu fui me afastando do FTU, né? Fui deixando de ir para as reuniões. Já não tinha tanto interesse assim, só ia porque elas iam. Só que aí eu fui olhando para minhas amizades da escola. E eu via a forma que eles se vestiam, que eles se falavam, mas tudo isso porque eu tinha um vazio dentro de mim pela falta do meu pai, né? Então eu fui observando ele. Você não tinha contato nenhum com seu pai? Não, senhor. Não, senhor. E até hoje não tem contato? Até hoje. Sabe onde ele está? Não sabe de nada? Não, senhor. E nisso eu observava as roupas que as minhas amigas vestiam e eu me achava estranha, porque eu tinha que ir para a igreja porque meus avós tinha que me levar, né? Então, eu me achava estranho. Falei, poxa, eu tô com essa roupa aqui, olha aquela menina, né? Ela tá feliz, ela tá sorrindo. E eu me achava totalmente estranha mesmo. E aí, eu queria me enturmar com aquelas amizades, né? Da escola. Da escola. Então, foi aí que eu... Mas o que você via neles que era bom? Eu vi eles sorrindo, felizes, coisas... Mesmo eu tendo tudo que eu queria, bispo. Eu tinha tudo. Mas você não via a gente também na IBI, no FTU sorrindo? Via, só que... Então. Não sei o que aconteceu. Porém, como eu disse, eu mudei o meu estilo, né? Tinha vezes que... Mas meus avós não poderiam saber do estilo que eu vestia, né? Porque eles eram da igreja, enfim. Vai dizer que você era daquele tipo que saía de casa para ir para a escola com uma roupa e levava outra na mochila para trocar? Não, ainda não, senhor. Mas em casa, eu... Sei lá, para encontrar com minhas amigas, eu vestia roupas normal. Shorts, curto... Blusas grandes. Normal não. Né? Normal não. Normal pro mundo. Normal pro mundo, isso. E aí, eu fui me envolvendo com aquelas amizades, né? Fui ficando com meninos, mas meus avós não podiam saber, ninguém poderia saber, porque eu ficava pensando, poxa, se alguém souber ali, o que eles vão pensar de mim? Né? Pelo fato de eu ir pra igreja. Mesmo eu não indo mais pro FTU, eu continuava indo pras reuniões, né? Mas aí eu ficava naquela, e as minhas amizades da escola? Se eles souberem que eu sou da igreja, da Universal... Você tinha vergonha? Tinha vergonha. O que eles vão pensar? Eu ficava pensando, bispo. Então,
eu fui mudando tudo que eu era, comecei a ficar com os meninos, né? Só que eu lembro que eu chegava em casa, bispo, e eu sentia um vazio enorme. E eu tenho certeza que era pela falta de ausência do meu pai. Só que eu lembro que uma vez eu cheguei em casa e eu cheguei chorando muito. Eu não sei o que aconteceu, mas eu chorava muito, sem ter motivo nenhum. Eu só chorava. E eu me trancava no banheiro, na maioria das vezes eu ficava sozinha, então eu me trancava no banheiro e me enforcava até ficar roxa. Mas eu nunca tive a coragem de me matar, porque eu sempre lembrava do que me foi ensinado lá atrás na IBI. Mas mesmo assim eu continuava. Eu lembro que toda vez que eu ia pra escola, eu chegava em casa, chorava, às vezes me batia, né? Me batia, me dava soco, murro na parede. Eu era uma pessoa totalmente transtornada. E depois disso eu vi, né, que eu precisava mudar, eu precisava de... Você disse que sim, você achava que era a ausência do seu pai. Isso. Qual pai? Você pensava que era o pai terrestre, Isso. né? Mas, na verdade, era o pai celestial. Por quê? Porque tem muita gente que não tem pai físico e é feliz. E tem muita gente que tem o pai físico bem presente e não é feliz. Por quê? Porque é claro que deve ter te influenciado, você nova, não tinha um pai físico presente ali. Mas a maior ausência que existia era a ausência de Deus na sua vida, né? Porque por mais que o seu pai estivesse presente, tem um certo buraco na gente que ele não pode preencher. Só Deus, né? E quando Deus entra, ele preenche todos os buracos. Então, mesmo que a pessoa não tenha pai, não tenha mãe, não tem problema. Ela vai ser feliz. Então, você lidava com isso. Você tinha a ausência dos dois pais, né? Isso, bispo. Então, isso foi durante um bom tempo, né? Um bom tempo que eu comecei a entender, quando eu fui para a FTU. E eu vi que eu precisava de uma ajuda mesmo, né? Mas eu não falava para minha avó, não falava para ninguém. Porque eu também não queria ficar me expondo, sabe? Eu sofria sozinha, sofria calada, né? Porque eu já tinha tudo que eu queria mesmo. Então, para que falar para as pessoas? Então, eu não gostava de... me amostrar, né? Como se diz assim, queria passar uma imagem que eu não tinha para as pessoas. Então, eu vi que nesse dia eu precisava de muita ajuda. E aí eu lembro que uma das minhas amigas, ela falou para minha avó, né, que estava acontecendo, e aí a minha avó chegou numa conselheira e explicou. Só que mesmo assim, eu ainda não ia para FTU, né? Não ia. Mas eu lembro que teve um dia que eu cheguei. Nesse dia eu fui pra FTU mesmo, eu cheguei bem triste naquele dia, mesmo aparentando estar feliz. E eu cheguei na conselheira e ali eu comecei a chorar, né? E aí ela explicou, né, que era tudo certinho, porém, mesmo assim, eu não conseguia colocar em prática o que ela falava, não conseguia. E aí eu procurei ela me ajudou, né? Foi um período difícil, porque esse período mesmo ela falando, você tem que fazer isso. Eu não fazia. Pelo contrário, eu ficava pirraçando ela. Eu gostava de falar. Era um grupo de amigas, né? Então, nesse grupo, eu falava, gente, não vamos obedecer ela, não. Vamos fazer isso e aquilo. E uma das coisas era o chinelo, né? Chinelo de domingo. Então, nisso, ela falou, não é melhor vir de chinelo. Vem de tênis. E a gente eu vinha pra pirraçar mesmo. Você queria ser a espertona do grupo, mas na verdade era mais bobona, né? Porque não queria obedecer aquilo que ia te ajudar. Isso. Né? Não queria, bispo. Mas eu lembro que em um domingo, após a reunião das 7 horas da manhã, ela chegou, essa conselheira, e falou que não teria como me ajudar se eu não obedecesse. Se eu não obedecesse isso. E foi ali que eu fiquei pensando naquele dia. E como eu era nessa época muito apegada nas pessoas, pela ausência das pessoas do meu pai, do Pai Celestial, eu fiquei pensando, eu não posso deixar mais uma pessoa assim, sair da minha vida. Então eu fiquei pensando. E daquele dia em diante, eu decidi, falei, não, eu tenho que pegar firme com Deus. Eu não posso continuar sendo essa menina que eu era, né? Uma coisa na escola e outra coisa na igreja. Então, eu fui, né, obedecendo o que ela me passava. Eu vivia muito no TikTok, né? Eu
via no TikTok, ela pedia pra fazer alguma coisa, eu não fazia. Eu comecei a obedecer, né? E nisso eu fui obedecendo, né? Foi 6 meses de processo de libertação. E depois eu decidi me batizar nas águas, né? Eu decidi me batizar. Ela me explicou como que era, tudo certinho. Falou que não era pra ir, sei lá, porque tava todo mundo indo. Teve uma época que todo mundo tava indo, né? E aí ela explicou. Aí eu entendi e decidi mesmo. E aí daquele dia em diante, eu tava obedecendo o que ela tava me explicando. Que, como eu disse no antepassado aqui, foi o TikTok, amizades da escola, muitas coisas. E foi bem difícil abrir mão das minhas amizades da escola, até porque eu tinha muito medo de ficar sozinha. Mas mesmo assim, eu fui tentando, né? Fui tentando até que eu fui liberta, né? O problema não é abrir mão de amizades da escola. Que quando alguém ouve você falando assim, pensa que a pessoa tem que ser um ET que vai na escola, não fala com ninguém. O problema é você abrir mão de amizades más, seja na escola, seja em qualquer outro lugar, né? Porque em qualquer lugar existem amizades boas e existem aqueles relacionamentos que não nos fazem bem, até na igreja. Até na igreja você pode ter alguém ali, uma amizade com alguém que não vai te ajudar, que não vai te levantar, que não vai fazer com que você venha se aproximar mais de Deus. Pelo contrário, dentro da própria igreja pode acontecer isso. Aquela pessoa que está ali, que também é filha de obreiro, como você é neta de obreiro, que você pensa assim, ela vai na igreja. E daí que vai na igreja? As portas da igreja estão abertas para todo mundo. E tem gente que é mal intencionado, tem gente que não tem nada de Deus dentro de igrejas. Então não é só amizades da escola, são amizades que não agregam, que não ajudam, que na maioria dos casos estão lá fora, não é? Eu digo assim, se você for comparar as amizades que você tem hoje no Força Jovem, nem todos os jovens do Força Jovem seriam boas amizades para você, mas a maioria seria, né? 90% deles seriam jovens que iriam te ajudar, 10% são jovens que não estão bem ainda, que talvez não seriam boa amizade para você. Mas aí se for lá para fora, é o contrário, né? 10% deles poderiam te ajudar de alguma forma e 90% não vão ajudar. Então, por isso que você tem que escolher de verdade as amizades e se afastar mesmo daquelas que vão te empurrar para baixo, te puxar para baixo, né? Então, é bom frisar isso, porque senão as pessoas vão pensar assim, falou para mim, como é que é? Desfazer das amizades da escola. Não é isso. É daquelas amizades que nos levam para o mau caminho. Porque, na verdade, não são amigos, né? Amigo não leva ninguém para o mau caminho. Quem leva para o mau caminho é o inimigo. Né? E mesmo ali, depois de ter batizado nas águas, eu entendi a importância do Espírito Santo. Só que eu ainda tinha uma dificuldade de conseguir crer, né? Eu entendia, as pessoas falavam do Espírito Santo, só que eu ainda não conhecia, né? Elas falavam que teria que receber o Espírito Santo, não por obrigação, né? Mas falavam, não, você precisa do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai te ajudar. Só que eu não conseguia crer de verdade, sabe? Mas teve um domingo de manhã, 7 horas da manhã, e eu lembro que nesse domingo eu saí de casa e falei, eu não posso deixar que esse venha a ser mais um domingo, não posso deixar que esse venha a ser só mais um ano, e esse ano se passa e eu não recebo o Espírito Santo, não conheço esse Deus que tá todo mundo falando. E ali eu saí daquele dia de casa decidida a entregar tudo mesmo. E aí eu lembro que a gente estava vivendo um propósito, né, do Vale de Ossos Secos, de Ezequiel. E ali, numa reunião do FTU mesmo, eu recebi o Espírito Santo. Eu entreguei uma amizade que faltava. Eu entreguei essa amizade no altar. E não te fazia bem. Que não me fazia bem. E faltava isso para entregar. Eu sabia que era isso, só que eu não queria entregar, né? E eu entreguei. E depois daquele dia que eu entreguei, eu recebi o Espírito Santo numa reunião do FTU.
E ali, depois disso, a minha vida mudou. Eu não sinto mais o vazio que eu sentia, né? A ausência que eu sentia do meu pai terreno, hoje o meu pai celestial, ele preenche isso, né? Eu não sou mais aquela menina vazia que eu era, que chora por tudo. Hoje eu choro, mas não sem motivo algum, né? E hoje a minha vida ela é para ganhar almas, né? Através de E tudo. Força Jovem tem te ajudado? Força Jovem tem me ajudado. Não é mais chorona, não? Só de vez em quando? De vez em quando. Tem te ajudado como, então? Eu tô 5 meses no Força Jovem, né? E o que vem me ajudado foi a aprender mais, né? A se comunicar mais com os jovens mesmo, porque no FTU eu comunicava mais com os adolescentes, era uma linguagem diferente do Força Jovem, não é muito diferente, mas é diferente, né? A estrutura também é diferente, eu percebo isso, como o senhor falou no início, né? No FTU, os obreiros estão ali, mas no Força Jovem é algo mais sólido. E eu percebi que me Você ajudou. participa onde agora? Eu participo lá na sede de Ribeirão Pires. Ribeirão Pires, né? Isso. Qual o dia do encontro jovem lá? Como é que é? É todo domingo, às 3 horas da tarde. Sabe o endereço de lá? É só ser a rua, que é a Avenida Francisco Monteiro. Então, se chegar na rua, dá um jeito para achar o lugar, né? Isso. Então tá aí o convite, né? Se você mora em Ribeirão Pires, você pode participar do Força Jovem aí também, tá bom? Lembrando que daqui a pouquinho a gente tem o nosso Algo a Mais, a reunião do Algo a Mais, às 7h30 da noite, aqui com a galera do Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás, onde a gente conversa sobre coisas espirituais. É uma reunião para os jovens que querem crescer, desenvolver, aprender. A gente responde perguntas. É aquele bate-papo que vai ajudar você a crescer espiritualmente. Então, se você quiser, você é o nosso convidado, tá bom? Não sai daí não que a gente já volta para bater um papo com o Pedro também, que está aqui com a gente. Alguém ia me notar. Se eu gravasse um vídeo e ele viralizasse, alguém ia ver que eu existia. E a depressão ela começou a chegar aos pouquinhos, né? Então eu gravava um vídeo feliz, quando apagava as luzes, eu não estava feliz. E aí eu comecei a pintar o cabelo. E aí a primeira pessoa comentou assim, linda, porque eu estava na moda, né? Naquela época, pandemia, tinha aquela referência, pintei e estava igual aquele padrão que eu seguia. Então, Então vamos lá, bater um papo com o Pedro. E aí, tudo bem? Certo. Tá com quantos anos, Pedro? Estou com 21. 21. Você participa do Força Jovem onde? Eu participo em Casa Verde. Aqui pertinho, Zona Isso, Norte, Zona né? Norte. E aí, já tá com quanto tempo de Força Jovem? Eu estou no Força Jovem há 1 ano e 8 meses. E aí? Bom, Conta a tua história. certo. Eu basicamente cresci na igreja, né? Os meus pais, eles se conheceram na igreja, então eu desde pequeno tive esse contato com a palavra de Deus. Porém, mesmo os meus pais estando na igreja, sempre tinha muitas brigas em casa, e eu também sou o irmão do meio de mais 4 irmãos. Então, por já ter alguns problemas em casa, eu me fazia recluso. Eu tentava não causar mais problemas para os meus pais, não causar mais alguma coisa para eles. Então, eu fui crescendo um jovem mais fechado. Dos meus irmãos, eu era o mais recluso. Tudo homem? Não, são mais 2 homens e uma irmã mulher. E eu fui crescendo assim, mais fechado, até que teve o divórcio dos meus pais. Nessa que teve o divórcio dos meus pais, eu tive a opção de escolher não ir mais para a igreja. Porque até então, como a minha mãe também ia, eu frequentava com ela. Mas aí foi quando eu me afastei de vez. Nessa vez que eu me afastei, eu já tive um contato com drogas, eu experimentei a maconha, eu experimentei bebidas, as más amizades, porém eu não fiquei tanto tempo assim no mundo. Logo em seguida, aos 12 anos, eu voltei para a igreja. Quando eu voltei para a igreja, eu tinha o intuito de conhecer o Senhor Jesus e tal, mas eu desviei o meu olhar. Eu me lembro que teve um evento em que só os jovens batizados com o Espírito Santo poderiam ir, e eu acabei falando que eu tinha o Espírito Santo, mesmo sem ter o Espírito Santo, para poder participar daquilo. E eu fiquei nessa vida por 1 ano, mais ou menos, foi quando eu fiquei. Porém, eu não consegui permanecer quando as lutas começaram a chegar. Foi então que eu comecei a olhar para os meus colegas da escola. Eu comecei a ver as conversas dele, comecei a ver que o estilo deles batia comigo, os gostos musicais, gostos de série, combinava. Eu comecei a olhar para o mundo.
E eu comecei a me afastar da igreja sem perceber que eu estava me afastando. Quando eu fui ver, eu já estava fora. Então, com esses amigos, começou coisas sutis. Vamos dar um passeio no parque? Vamos. Mas no passeio do parque já tinha uma bebida. Logo depois teve o narguile. Aí teve também as drogas, que começou com a maconha. Eu cheguei a usar o lança-perfume também. E eu fiquei nessa vida por mais ou menos 5 anos. Que foi quando eu me mudei. A gente resolveu se mudar de casa. E daí eu já não tinha mais amigos nesse lugar que eu morava, nesse novo lugar. Então, eu deixei essa vida de sair com os meus amigos, de beber com eles e tal. E eu eu bebia socialmente em casa, porém eu me aprofundei no vício da pornografia. Era onde tinha o meu escape. Nessa mesma época também, eu consegui arrumar um emprego, eu estudava, então eu tinha muita coisa na cabeça. Eu me preocupava com o meu futuro, eu pensava que eu não ia ser ninguém na vida, então isso me causava ansiedade, várias questões. E nessa mesma época, eu me lembro de uma situação que, indo para o trabalho, eu pensei em suicídio. Eu pensei em colocar minha cabeça embaixo do ônibus e que o ônibus passasse para acabar com todo aquele tanto de pensamentos que tinha dentro de mim. Porém, eu não fiz, porque como eu cresci na igreja, eu tenho essa semente, né, de que se eu morresse, eu sabia para onde eu ia. Seria para o inferno. Então, eu continuei por mais 2 anos antes de voltar para a igreja no mundo, me envolvi em relacionamentos, continuei bebendo, usando drogas socialmente, até que tiveram 2 situações em que me fizeram lembrar de Deus. Depois de 5 anos afastado de Deus, das coisas de Deus, tiveram 2 situações que me fizeram lembrar, que foi a doença do parente de um colega meu, que me fez começar a orar. Eu lembrei de Deus e comecei a orar por ele. E também teve o nascimento prematuro do meu sobrinho. Isso foi um dos momentos mais difíceis da minha vida e eu comecei a me aproximar muito de Deus com isso. Eu comecei a orar, cheguei a abrir propósitos também. E nessa época eu voltei para a igreja, quando meu sobrinho nasceu. Eu me lembro que até mesmo antes de voltar para a igreja, eu já tinha parado com o vício da pornografia. Eu comecei a me entregar mesmo não indo à igreja. Aí, quando meu sobrinho nasceu, que ele ficou na UTI 3 meses, que ele chegou em casa, eu falei, eu vou na igreja, mas eu vou para agradecer a Deus, somente. Porém, naquele mesmo dia, era uma quarta-feira, eu fui para a igreja e o pastor chamou na frente do altar as pessoas que não queriam ter a mesma vida que tinham. E eu fui. Ali eu já sabia que eu não tinha voltado só para agradecer, que eu tinha voltado para ficar mesmo e para me entregar. Porém, não foi fácil. Porque, como da primeira vez que eu tinha voltado para a igreja, eu tinha falado que tinha o Espírito Santo, sabia que não tinha, então, quando eu voltei de verdade, eu tinha um conflito, eu tinha uma dúvida. Porque eu pensava assim, e se todo mundo que fala que tem o Espírito Santo for igual a mim, igual eu era? Então, eu passei 1 ano na igreja, sem o Espírito Santo, por conta de não conseguir crer nele. Mas chegou um dia, o Domingo do Poder, que foi seguido de uma fogueira santa. E eu lembro que nessa fogueira santa eu sacrifiquei uma coisa que era tudo para mim. Era uma coisa que Deus já tinha me mostrado em outra fogueira santa, porém eu falei, não, eu fiquei receoso em entregar. E nessa fogueira santa eu entreguei o meu tudo. Comecei a confiar em Deus, eu fiz o jejum de Daniel também certinho e comecei a me encher das coisas de Deus. E chegou o Domingo do Poder. Eu me lembro que nesse domingo foi passada uma matéria, um testemunho, que dizia sobre Deus ter uma inclinação por um tipo de pessoa que, assim como as frutas de fim de feira, as pessoas desprezavam, se sentiam um nada. E eu me vi naquele vídeo, porque eu não via condições do Espírito Santo habitar em mim. Eu tinha pensamentos do tipo, olha o que você já fez, olha quem você é. Você acha que o Espírito Santo pode descer sobre você? E eu ficava com isso e eu não conseguia crer. Mesmo já tendo largando o pecado, já tendo parado com as más amizades, até coisas que não eram pecado mesmo, mas eu sabia que não agradavam a Deus. Aí, naquele domingo, tiveram 3 situações. O pastor ele chamou no altar 3 vezes as pessoas que não tinham o Espírito Santo. E eu fui nessas 3 vezes. A primeira vez eu fui no altar, porém, o que eu precisava fazer eu não fiz, que era crer. Voltei sem o Espírito Santo. A segunda vez que o pastor chamou no altar, eu também fui. Eu até falei que ia crer em Deus, mas era de boca para fora. Também não recebi o Espírito Santo. Mas na terceira vez que o pastor estava falando, Deus me fez um haja-luz comigo, que foi quando eu percebi
É como se Deus tivesse falado assim comigo. Você pode decidir se você vai ficar mais um ano na igreja sem o Espírito Santo ou se você vai decidir crer. Crer que eu posso descer sobre você. E naquele momento eu fiz a melhor escolha da minha vida. Eu criei e o Espírito Santo desceu sobre mim. Faz quanto tempo isso? Isso fazem 6 meses. 6 meses. Sim, senhor. O que mudou em você a partir desse dia, Pedro? Tudo. Eu me lembro de algumas situações em que eu era bem estressado, bem explosivo. Os meus familiares não podiam falar nada comigo, que eu explodia com eles na hora. E hoje em dia não. Até já chegaram a acontecer situações em que eu observei que se fosse o antigo Pedro, eu teria feito a mesma coisa de antigamente. Teria explodido, teria xingado. Mas hoje eu consigo me controlar. Eu vejo os frutos do Espírito Santo em mim. Força Jovem te ajudou? Muito. Foram os obreiros, os jovens que estavam há mais tempo que eu, que me ajudavam a enxergar o que tinha de errado, o que eu tinha que mudar, o que eu tinha que fazer para poder receber o Espírito Santo, me ajudaram em toda essa caminhada. Então você vê que a ajuda é a mesma em todos os lugares, né? Lá você foi ajudada, você foi ajudado lá, eu também fui ajudado. Em todos os lugares você vai receber o mesmo tipo de ajuda. Força Jovem é uma família. E o que nós queremos é o seu bem, é que você venha se tornar um jovem feliz de verdade. Não um jovem feliz de aparência. Você vê, a maquiagem faz isso, né? As maquiagens, o botox, as cirurgias, né? As roupas, fazem uma pessoa parecer muito feliz, muito alegre. Mas o que a gente vê do lado de fora não necessariamente reflete o que está dentro da pessoa. São muitas pessoas que estão nas redes sociais aparentando serem muito, muito felizes, mas depois você descobre que aquela pessoa se matou, que ela é triste, deprimida, que chora, teve que ser internado numa clínica psiquiátrica. Quer dizer, porque a aparência era uma, mas a realidade era outra. E o que a gente quer é que você não se preocupe com a aparência, mas que você se preocupe com a realidade, com quem você é. Porque se você está bem por dentro, isso vai refletir no seu exterior. Mas nem todos que estão bem no exterior necessariamente estão bem por dentro. Então, se você quiser isso, a gente está aqui para te ajudar. Olha o sorriso dele, sorri aí para a câmera. É de verdade o sorriso aí, né? Isso é de verdade, é alegria de verdade que só mesmo o Espírito Santo tem para dar. Então, a gente está aqui para te ajudar, não te julgar, pelo contrário. Se você vier, quem vai ganhar é você. Só eu não. Se você não vier, eu não vou perder nada. Quem vai perder é você. Porque a gente sabe o que a gente tem para dar. O que Deus tem para dar. Tá bom? Então fica aí o convite para vocês. Quem quiser conhecer Força Jovem Universal, entra no nosso Instagram, @oficialfju. Vem participar de um encontro. Participa de um encontro, você não tem nada a perder. Participa de uma reunião nossa, vê se você curte, se você não curte. A gente tem o Mega Dance que está chegando aí, que é um evento de dança, musical, canto, dança, mas acima de tudo a gente vai ter uma mensagem ali para todos os jovens que vão estar conosco. Então, se você quiser, dia 17 de maio, no ginásio do Ibirapuera, as entradas são limitadas, você tem que procurar o Força Jovem aí mais próximo de você para ver se ainda existe entrada disponível para o evento. Mas corre atrás, procura. Se você quiser, você pode estar conosco, tá bom? São 12 companhias de dança competindo no Mega Dance e eu não sei quem vai ganhar, mas que ganhe o melhor. O que eu quero mesmo é que todos os jovens que estejam lá ganhem com a palavra, com a mensagem, com a ajuda que vão receber. Tá ok? Pedro, Kathleen, obrigado. Dá tchau para eles lá. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau. Até a próxima. Tudo começou com 5 anos de idade, quando meu pai queria matar eu, minha mãe e o meu irmão. A gente se escondia nas casas dos vizinhos, só que chegou um ponto que o Rio de Janeiro já não estava mais seguro, porque onde a gente se escondia, ele achava. Então a gente teve que se mudar para São Paulo. E minha mãe trabalhava demais e o meu irmão, ele crescia se envolvendo com amizades que não era boa. Eu tinha o pensamento que como eles eram mais velhos que eu, eles tinham que cuidar de mim. E não foi dessa forma. Eu vi que alguma coisa estava acontecendo com ela, que não era nada bom. Porque a minha filha, de repente, uma menina pacata, quieta, arrumou uma amizade, começou a sair de casa. Eu comecei a falar palavrão, comecei a andar com más companhias, comecei a frequentar balada. Eu comecei a misturar
as drogas. Eu precisei misturar todas elas para não voltar à realidade, né? Comecei a me envolver com mulheres e eu lembro que teve um dia que eu fui pro baile e eu usei tanta droga, eu usei tanta bebida. Quando eu olhei pra minha mão, ela tava como de um demônio manifestado, né? Tava com um formato de garra e ninguém conseguia me ajudar, né? E o baile ele tava cheio, tinha muita gente. E eu lembro que quando a gente chegou lá, tinha um shopping, né, que a gente pediu Uber. E quando eu tava em viagem com o Uber pra casa, ele cancelou a corrida. Ele cancelou a corrida e eu falei, moço, a minha casa ficou pra trás, o senhor tá no caminho errado. E ele falou, não, tá certo. E ele começou a acelerar o carro. E eu tava tão doida, né, eu tava tão louca, desesperada, que na hora me veio na cabeça, abre a porta e pula. O pior dia foi minha filha chegou toda machucada, toda quebrada. Tava os braços dela para trás, as pernas dela assim para trás, o rosto, ela toda sangrada, todas as coisas. A roupa rasgada dela ter caído, ela só falou para mim, mãe, um homem queria me sequestrar e eu pulei do carro. Eu falei, vamos para o hospital. Eu não quebrei nenhum osso, eu não quebrei nada, só o asfalto que colou pelo meu corpo, eu tenho as marcas até hoje, né, pelo corpo. Aconteceu um ocorrido que eu tentei me matar, eu cheguei em casa, eu tomei um monte de remédio, eu falei, não, hoje eu vou morrer, hoje eu vou acabar com a minha vida. E o diabo falando na minha cabeça, se mata, que você vai se livrar de tudo isso, todo o seu sofrimento, toda a sua história, a sua família, você vai se livrar de todo mundo, então se mata. E eu ouvindo aquela voz, comecei a beber todo o remédio que eu vi, comecei a passar muito mal. Só que minha mãe chegou, ela me ungiu, ela fez uma oração e depois ela me levou para o hospital. Levei ela para o hospital, quando chegou lá no hospital, eles falaram com ela, aquela coisa toda, conversou com ela e dali veio uma ambulância e levou a gente lá para o CAP. E no CAP a médica falou, vamos internar ela, mãe, porque ela vai fazer de novo. E perguntou a ela, você vai fazer de novo? Ela falou, vou, e eu fiz e não me arrependo. E eu fiquei internada no hospital. E quando ele me deu alta, eu lembro que eu fiquei pensando, poxa, eu não sirvo nem para me matar. Eu comecei a andar com gente que mata, comecei a andar com gente que rouba, comecei a ir em terreiro e tudo isso a minha família não sabia. E eu arrumava muita briga, tinha muita raiva, muito ódio das pessoas. Eu pensava, se eu não consigo ser feliz, se pra minha vida não tem jeito, então pra vida deles também não vai ter jeito, eles também não vão ser felizes. E até que um dia eu falei pra Deus, Deus, eu não aguento mais tudo que eu tô passando. E eu lembro que nesse dia eu queria muito chamar a atenção de Deus, muito. E eu precisava fazer algo que realmente ia chamar a atenção dele. Eu preciso mostrar que eu estou arrependida, né? E isso foi o meu ato de fé. Eu lembro que eu cheguei de uma balada, né? E eu tava de cropped, eu tava com bijuteria, eu tava com tudo isso. E eu tirei tudo isso do meu corpo. Coloquei minha cara no chão, eu falei, Deus, eu tô aqui como o Senhor me trouxe no mundo. Porque nem essa roupa que eu tô usando é minha. Pra pedir que o Senhor me ajude. Pra pedir que o Senhor me tire dessa situação. Né? Porque eu não aguento mais o que eu tô vivendo. Eu não aguento mais tudo que eu tô passando. Eu tenho um vazio muito grande dentro de mim. E eu queria muito que o Senhor mudasse a minha situação. Eu queria muito desculpa. Que o Senhor mudasse a minha vida. E eu me humilhei tanto. Eu implorei pra Deus. E eu lembro que naquele momento veio muitos pensamentos que era melhor me matar, que Deus não estava me ouvindo, que Deus não era comigo, que pra mim não tinha jeito. Mas eu sabia, eu conhecia a palavra, então eu sabia que se eu me matasse, eu ia diretamente pro inferno. Eu já tinha tentado um suicídio, eu não tinha conseguido. E depois daquele dia eu consegui voltar pra igreja. Quando eu voltei a frequentar a igreja, uma obreira me acompanhou, a obreira Camille. Eu conheci a Carol na escola. E eu observava que ela era muito barraqueira, muito briguenta. E eu tentava falar com ela na escola, porém ela sempre se fechava. E ela sempre me mandava mensagem, ela sempre insistia para que eu viesse no Força Jovem, para que eu viesse nas reuniões de quarta, de domingo, de sexta. E no começo eu resistia, né? Eu acredito que ela sempre orava por mim, as pessoas oravam por mim. Eu comecei a frequentar. E aí que começou o processo mais difícil ainda. Começou a vir muitas paralisias do sono. Então ela me ligava ainda mais, toda noite. Camille, tem alguém em cima de mim, sufocando. E a gente ali, meu Deus, a gente não pode aceitar. A gente fazia todos os tipos de propósito por ela. Eu só conseguia chorar, eu não conseguia ver que Deus ele tinha me perdoado. Eu não conseguia ver que Deus
queria me lavar, me purificar, eu não conseguia ver. Eu fiquei um bom tempo dentro da igreja assim. Então eu estava dentro da igreja, mas eu continuava me envolvendo com mulheres, continuava me envolvendo com homens, eu continuava bebendo, né? Eu continuava fazendo coisa errada, escondido da obreira, escondido do pastor, escondido da minha mãe. Eu creio que a minha mãe percebia, né? Porque mãe sempre percebe. Ela ia para a igreja, quando ela chegava em casa, as amigas ligavam, ela ia sair, eu falava, Carolina, você não está na igreja? Deixa eu, não se mete, deixa a minha vida. Era só o que ela falava. E eu ali, amando minha filha, entregando a vida dela para o Senhor Jesus. E eu continuava fazendo as coisas erradas, mas eu sabia que eu tinha que parar, né? A palavra, ela estava sendo pregada, ela estava entrando, mas eu lembro que um dia eu assisti um testemunho e ali eu entendi que eu estava buscando o Espírito Santo com o meu coração, com o meu sentimento, e eu precisava agir com a minha fé. Eu tive consciência e eu me ajoelhei e eu falei, Deus, eu sou pecadora, eu não sou perfeita, mas eu quero permanecer na presença do Senhor. Eu quero que o Senhor mude a minha vida e eu preciso do Teu Espírito. E eu lembrei ele daquele versículo, que se a gente tem sede, a gente pode ir até ele beber. E que se a gente crê nele, como diz nas Escrituras, rios de água viva correrão desse ventre. Eu não só lembrei ele desse versículo, como eu falei, Deus, nesse momento eu estou crendo na Tua palavra. E a prova disso é que se o Senhor não me dá o Teu Espírito aqui agora, e acontecer alguma coisa comigo e morrer, o Senhor é justo, o Senhor não vai poder me condenar, porque eu realmente criei ali naquele momento. Foi que eu recebi o Espírito Santo. Até que um dia ela começou a mudar. Ela começou a mudar, eu fiquei olhando assim. Não falei nada, só deixei na mão de Deus. A partir daquele momento, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu mudei completamente, os meus pensamentos mudaram. Eu tive força, coisas que antes eu não conseguia passar, eu não conseguia superar. Hoje eu consigo, né? A minha mente mudou. Hoje eu penso em agradar a Deus, hoje eu penso em passar o bem que eu recebi, né, o espírito que eu recebi para as outras pessoas. O Força Jovem me ajudou muito, porque eu me sentia muito sozinha, né? Eu não tinha amizades verdadeiras no mundo. E no Força Jovem eu encontrei. Ela sempre, de vez em quando a gente se via, ela chegava em mim, perguntava alguma coisa, ia lá, conversava. Nos momentos que a gente tinha de evento, eu sempre estava perto dela, procurava conversar, saber como ela tá. E hoje eu vejo uma Carol totalmente diferente. Dá pra ver nitidamente a ação do Espírito Santo na vida dela, o antes e o depois. Minha filha hoje, né, é uma mulher de Deus, porque eu sempre falei, Deus, eu e minha casa vamos servir o Senhor, porque esse versículo ele é verdadeiro, a tua palavra ela é viva. E hoje eu e minha casa servimos, Deus. Minha filha hoje está liberta. É uma boa filha, hoje conversa comigo, não briga mais comigo como brigava antes. Gente, eu queria abraçar minha filha, não podia. E hoje em dia eu posso dizer, minha filha é minha amiga, porque ela não é minha, ela é de Jesus. E hoje ela está do jeito que Deus quer, para minha alegria e para a honra e glória do Senhor Jesus.